Olá pessoal, aqui é o Dr. Gruppen, sou médico fisiatra, especialista em dor crônica e vou falar de um tema muito importante hoje, talvez um tema capital para quem tem dor crônica, seja ela de qualquer origem, dor crônica difusa, dor crônica localizada, dores neuropáticas localizadas, fibromialgia, ehlers-danlos, etc. Vocês sabiam que a questão da quantidade de gordura corporal interfere na dor crônica? Sim, gente, interfere. A gente tem um equilíbrio dinâmico entre duas substâncias, grosso modo, que são produzidas no organismo. A gente tem a adipocina, que é uma substância inflamatória, que a gente chama de citocina inflamatória, que é produzida pelo tecido gorduroso. Então a adipocina vem adipócito, célula gordurosa, a gente chama de adipocina. E a gente tem uma outra classe, que são as miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias produzidas pelo músculo. É esse equilíbrio entre adipocinas e miocinas, mio de músculo, que fazem com que a gente tenha mais ou menos um corpo inflamado. Isso interfere em dor? Sim, sem dúvida. Mas interfere com outras coisas também que eu vou citar. A gente tem a questão do envelhecimento precoce. Se a gente é muito inflamado, até na parte estética faz diferença. E outras situações de saúde. A pessoa mais inflamada, ela tem a tendência a ter muito mais tipos de doença. Mas vamos voltar para a dor, que é o nosso ponto-chave. Gente, é importante que a pessoa com dor crônica regule sua massa corporal, porcentagem de gordura e de músculo. A maioria dos pacientes com dor crônica, como tem inatividade, as pessoas não fazem muita atividade até por causa da dor, a massa muscular costuma diminuir e também a massa gorda começa a aumentar. Isso é prejudicial? Sim, gera inflamação. Mas aí você pergunta para mim, mas eu não consigo fazer atividade física. Eu entendo, um exercício físico, se for além da intensidade que você pode ou do jeito errado, a tendência da dor é piorar. Mas é como andar numa estrada. Você faz uma curva para um lado, uma curva para o outro, desce a serra, sobe a serra. O que é importante? A gente arrumar uma maneira, dentro da individualidade de cada um, da gente quebrar esse ciclo de dor e imobilidade. Quanto mais dor, mais imobilidade. Quanto mais imobilidade, mais dor. Então, gente, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas sobre a questão do emagrecimento. Sabe, transcende a questão estética da coisa, mas as pessoas, quando ficam mais magras, se sentem melhor autoestima, melhor a disposição. Então acaba tendo um efeito positivo nessas pessoas, principalmente no psicológico, independente da dor. Então essa é a ideia, é dar algumas dicas práticas, claro que não substituem o médico que cuida de você, mas algumas coisas são importantes do ponto de vista de informação, para que vocês possam talvez corrigir alguns detalhes de todo esse complexo de substituição de massa gorda por massa magra, ou pelo menos deixem de alimentar a massa gorda em detrimento da massa magra. Então, gente, vamos lá. Começando com dois hormônios que são muito importantes nessa questão do manejo da massa magra e da massa gorda, é a leptina e a grelina. O equilíbrio entre essas duas substâncias que são produzidas endogenicamente, elas acabam ajudando a gente a ter mais saciedade, menos fome, modifica o metabolismo basal. Então a gente tem várias coisas relacionadas às substâncias produzidas pelo próprio corpo que levam a gente a ter mais fome, menos fome e apetites específicos. Então uma das coisas informativas importantes para a gente ter em mente é a grelina e a leptina. Talvez a gente faça
um vídeo depois sobre isso em detalhes, mas a minha ideia desse vídeo é dar um básico para vocês. Uma das regiões cerebrais responsáveis pela questão do controle que a gente tem sobre a compulsão alimentar é o córtex pré-frontal. Ela é relacionada a comportamentos repetitivos, relacionada a várias doenças, mas na questão do controle de peso é a região cerebral que nos ajuda a nos manter sob controle e evitar que a gente coma mais do que realmente a gente precisa. Então, o córtex pré-frontal, ele tem um papel importante nessa questão do comportamento relacionado à compulsão. A gente sabe uma coisa, que açúcares simples, seja um arroz novinho, um pão daqueles que acaba de sair da padaria, assim, são coisas que são muito saborosas, inclusive o açúcar. Mas está provado que a gente consumir açúcares simples com índice glicêmico muito alto, a tendência é que aumente a dor, por alguns mecanismos fisiológicos. Então é importante uma pessoa que pretende melhorar a massa magra e diminuir a massa gorda, evitar tais substâncias. Os antigos tinham razão em algumas coisas, né? Você pensar nos nossos antepassados, nossos avós, eles tinham o hábito de comer o doce sempre depois do almoço, depois da refeição, em pequena quantidade. E naquela época tinha muito menos gente com sobrepeso. Naturalmente, pela sabedoria popular, a gente agora sabe que se você come o doce logo depois da refeição, ele dilui com a comida que você acabou de comer. A velocidade de absorção de glicose, ela diminui, né? Se tiver um doce, mas tiver alface junto, carne junto, essas coisas, há uma diminuição da velocidade de absorção de glicose. E isso diminui o índice glicêmico e faz com que a gente não tenha um pico de insulina, que é muito prejudicial em relação à questão do emagrecimento, e diversas doenças estão relacionadas a isso. Então, gente, resumindo, o índice glicêmico é a capacidade que um alimento tem de ser digerido muito rápido e aumentar a glicose. Aumentou a glicose, a gente precisa de uma substância chamada insulina, ela é liberada para levar essa glicose que está no sangue para dentro das células. E isso é um mecanismo que precisa de insulina. Então, quanto menos picos de insulina a gente tiver, melhor para a nossa saúde. E com a dor, não é diferente. Então, gente, assim, eu considerando assim, o índice glicêmico é o primeiro pilar, pilar do alicerce de uma casa, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pode pensar. Esse seria o primeiro pilar: escolher alimentos com índice glicêmico mais baixo e na quantidade adequada. O que seria o segundo pilar para evitar da gente engordar e ter uma massa gorda muito proibitiva, com muita produção de adipocina? Sono de qualidade. Existe um hormônio chamado GH, hormônio de crescimento. E esse hormônio ele é liberado dentro do nosso ciclo circadiano. Os hormônios são liberados dentro de uma programação diária. Ele é liberado entre 10 da noite até as primeiras horas da madrugada, né, até 1 ou 2 horas da manhã. O que o GH faz? O GH ajuda a melhorar a formação de proteínas da nossa massa magra. Então, um sono de qualidade ele é necessário para que a gente tenha a liberação normal dos hormônios durante o dia e durante a noite, e que isso reflita em melhora da massa magra, tá? Então, se ele começa a ser liberado o pico às 10 da noite, se a gente não está dormindo às 10 da noite, dorme muito tarde, meia-noite, a tendência é a gente não ter a liberação normal do GH. Pode ser um pico de GH que não seja o pico fisiológico, ou seja, não sobe na concentração normal. E isso interfere em muitos outros mecanismos fisiológicos do organismo. Então, sem o pico de GH, a gente não tem a mesma formação de massa magra noturna e a gente não tem a reparação do tecido muscular que é viabilizado pelo GH. Entendem? Vocês entendem que isso é extremamente importante? A questão da gente ter
pelo menos na maioria dos dias, um sono de qualidade, dormir mais cedo, sabe? Isso é extremamente importante. O nosso organismo foi feito dentro de uma fisiologia muito específica. Então, assim, mudanças que são relacionadas à vida diária da gente acabam levando também a muitos problemas relacionados e que levam à piora da dor ou maior dificuldade do tratamento. Então, gente, se você quer um tratamento adequado à dor crônica, não pode ter essa limitação. Pense naquilo que você pode fazer sozinho, sem necessidade de grandes profissionais ou várias equipes para poder te explicar isso. Então pensem, primeira coisa, e o segundo pilar, sono de qualidade. Então, dormir às 10, dormir às 9, depende da rotina de cada um. Mas se você está sofrendo com dor crônica, é importante a gente aliar esses tratamentos não farmacológicos e mudanças de hábito de vida para que você tenha o máximo de benefício no seu tratamento de dor. Pensar que se você usa um tablet, um celular, até altas horas, o que o organismo entende? A maior parte do tempo da sociedade humana, dos humanos, foi feito sem luz elétrica. Então, o organismo está acostumado a quando a luz abaixa, chegou à noite, ele desacelera, aumenta a atividade parasimpática, já preparando o organismo para o sono. Essa vida moderna da gente é muito recente. Então, assim, tem que lembrar como o organismo é feito e a gente não sair muito dos comportamentos normais do que seria esperado da natureza em relação a gente. Então, gente, luzes como aquelas luzes azuis, aquelas luzes brancas mais fortes, a partir das 9 horas é importante a gente desligar esses aparelhos, né? A gente pode achar que isso é uma coisa menor, não é uma coisa menor. A verdade é a soma de várias coisas acabam dando um determinado resultado. Então, alguns fatores como esse, que podem ser mudados com pequenas mudanças dos hábitos, seriam importantíssimas para a gente. Então, não se esqueçam. Agora, sim, é importante não comer, não se alimentar muito tarde, né? Tem a questão do refluxo, que muitos pacientes têm. O pessoal com Ehlers-Danlos, que tem gastroparesia, tem mais refluxo ainda. Então é importante, 2 horas antes de dormir, já não comer mais. Do mesmo jeito que a gente vai descansar, é importante que o nosso estômago, o nosso sistema digestivo também descanse. Então, o pico de GH geralmente é proporcional a quantidade de proteína que você comeu na última refeição. Mas ele é inversamente proporcional à quantidade de carboidrato. Então, se você come um doce à noite, isso vai mitigar, vai diminuir o pico de GH, mesmo que você esteja dormindo. Então, programação para estar já dormindo às 10 horas, fazer uma refeição mais simples, mais leve, com a quantidade de proteínas boas, no jantar 2 horas antes de dormir é essencial para viabilizar o pico de GH. Então não se esqueçam, gente, mudanças de hábito são importantes. Gente, as proteínas são extremamente importantes. Para a gente tratar a dor crônica, a gente precisa de um consumo adequado de proteína. Por quê? A proteína, ela reconstitui os tecidos. E, eu falo, sem uma quantidade de proteína adequada, a gente não constrói músculo. E construir músculo é muito importante no processo de reabilitação de dor crônica. Então, às vezes, você está fazendo o tratamento com ótimas pessoas, mas às vezes falta o substrato, né? Assim, sem proteína a gente não constrói músculo. O organismo tem que se virar para poder fazer uma adaptação, mas você perde com isso, né? Sabe-se que uma pessoa com dor crônica ela tem um turnover de proteínas muito maior que a pessoa que não tem dor crônica. O que é esse turnover? A sua necessidade de proteína é um pouco maior do que as pessoas que não têm dor crônica. Claro que precisa também de um profissional da área para definir o quanto de proteína que você deve usar. Isso não é uma recomendação de tratamento, mas é um vídeo informativo. Então o que eu falo? Geralmente a gente precisa de uma quantidade maior nos pacientes de dor crônica. E só aumentando um pouquinho a quantidade de proteína na dieta, isso pode ajudar na dor. Mas, uma coisa eu falo,
Se você come menos proteína do que o habitual, do que o esperado para a sua idade, para o seu peso, para o seu sexo, é extremamente importante que pelo menos você coma a quantidade diária de proteína. Então, isso é importante, a gente não se esqueça, essas são dicas muito interessantes, não substitui a recomendação da sua equipe que trata a sua dor, mas eu vou continuar esse vídeo num outro momento e a gente vai tentar falar tudo sobre a questão de emagrecimento, massa gorda e dor crônica nas suas diversas características. Então, aguardem o próximo vídeo e guardem essa informação, discutam com seu médico e vejam se ela é relevante no seu caso. Forte abraço!